Os ensinamentos de Paulo para Timóteo são encontrados nas duas cartas que o apóstolo escreveu ao seu filho na fé. Nessas cartas, Paulo orienta Timóteo sobre como conduzir o ministério pastoral, como lidar com os falsos mestres, como organizar a igreja, como viver em santidade e como perseverar na fé. Timóteo foi um jovem líder da igreja primitiva, que acompanhou o apóstolo Paulo em várias viagens missionárias. Ele era filho de uma mãe judia cristã, chamada Eunice, e de um pai grego. Ele recebeu uma boa educação nas Escrituras desde a infância e foi circuncidado por Paulo para evitar problemas com os judeus. Ele também recebeu um dom espiritual pela imposição das mãos dos presbíteros. Paulo tinha uma grande afeição por Timóteo e o chamava de seu filho na fé. Ele o enviou para cuidar de algumas igrejas, como a de Éfeso, e lhe escreveu duas cartas com instruções e conselhos sobre o ministério pastoral. Nessas cartas, Paulo encoraja Timóteo a ser fiel, corajoso, exemplar, diligente e perseverante na obra de Deus. Timóteo é mencionado em várias outras cartas de Paulo, como coautor ou como mensageiro. Ele também é considerado um dos 70 discípulos que Jesus enviou para pregar o Evangelho. Segundo a tradição, ele morreu como mártir por volta do ano 80 d.C., depois de confrontar uma procissão pagã em Éfeso. Alguns dos principais ensinamentos de Paulo para Timóteo são: despertar o dom que Deus lhe deu pela imposição das mãos dos presbíteros. Estar disposto a sofrer pelo Evangelho, seguindo o exemplo de Paulo e de Cristo. Guardar o padrão das sãs palavras que recebeu de Paulo, com fé e amor em Cristo. Ser forte na graça de Deus e transmitir os ensinamentos de Paulo a homens fiéis que possam ensinar a outros. Fugir das paixões da juventude e seguir a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que invocam o Senhor de coração puro. Orar por todos, especialmente pelas autoridades, para que possamos viver em paz em toda piedade e honestidade. Escolher bem os líderes da igreja, observando as qualificações para bispos e diáconos. Cuidar bem dos membros da igreja, especialmente dos mais necessitados, como as viúvas, os órfãos e os pobres. Combater o bom combate da fé, guardando o mandamento sem mácula até a vinda de Cristo. Esses são alguns dos ensinamentos de Paulo para Timóteo, que podem ser úteis para todos os cristãos que desejam servir a Deus fielmente.